Eu sofro no momento, de um grande receio, de um certo medo até, de colocar determinadas posições, não é nem com relação ao STF, a censura absurda que está acontecendo no Brasil, essa perda da liberdade que nós estamos sofrendo, que é enorme, é agressiva, e eu não vejo o fim do túnel ainda, mas não é sobre isso que eu tenho receio, não. Eu tenho receio, às vezes, de alguns comentários que eu mesmo faço e que podem, às vezes, despertar paixões inadequadas. A gente tem que tomar muito cuidado com as paixões. O radicalismo não tem lugar de forma nenhuma. Em nenhum lugar você pode aplicar qualquer tipo de radicalismo, tá? Não resta dúvida, eu já gravei alguns vídeos dizendo da minha decepção com a questão do Jair Bolsonaro e também dos filhos e de alguns seguidores dele contra o Pablo Marçal. Isso aí eu não retiro, eu acho que ele está cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo, é um erro que ele está rachando a direita de uma maneira totalmente sem propósito, sem lógica, sem explicação, porque se ele tem alguma coisa a falar do Pablo Marçal, alguma coisa concreta, então fale o que está errado, tá? Porque nós vamos dar um crédito aí. Eu vou dar um crédito ao Jair Bolsonaro. Por que eu vou dar? Porque nós temos uma dívida gigantesca com ele, uma dívida praticamente impagável, tá? Durante 35 anos, o cara falou sozinho no Congresso Nacional e nenhum de nós estava ouvindo ele. Durante 35 anos, a direita se calou, ficou quietinha achando que não tinha mais jeito, que todo político é ladrão, que todos roubam e que se dane, não adianta, eu não vou votar mais, ou eu vou anular o meu voto, ou vou faltar à eleição. Eram as respostas que eu ouvia de todo mundo que era conservador de direita e que nem sabia que era conservador de direita. Então nossa dívida com o Jair é muito, muito grande. Eu diria até que é impagável. O cara é o grande idealista do nosso povo, tá? Eu concordo também, olhando pelo outro lado, que ele cometeu um erro bem grave quando, de certa forma, não pediu às pessoas que estavam acampadas no famoso 8 de janeiro, aquela coisa medonha, aquela coisa de ditadura feroz que nós estamos vivendo, ele podia ter dito para as pessoas, vão para casa, existe um risco da ditadura mandar prender vocês. Ele deveria ter alguma informação de bastidor que isso poderia acontecer. Então, se houvesse a menor desconfiança da parte dele, eu acho que eu, no lugar dele, me sentiria na obrigação de dizer para as pessoas, por favor, vão para casa. Nós já fizemos o que podíamos fazer. Já deu o que deu, não dá mais, não vai a lugar nenhum. Daqui vai extrapolar e acabou extrapolando. E nós temos inocentes e mais inocentes, né? Quase 1000 pessoas sofrendo muito por causa do famoso 8 de janeiro, com essa ditadura feroz que nós temos no Brasil hoje em dia e que não vai parar por aí, tá, gente? Não vai parar por aí, tá? Mas a dívida com ele, independente desse fato, e essa situação agora com o Pablo Marçal, é muito grande. Se nós estamos nos unindo, se a direita está se formando, se tantas vozes da direita começaram a se levantar e a ter voz, que muitas das pessoas que estão falando pela direita hoje em dia, vários comentaristas, já estavam falando antes do Jair, já vinham falando, mas não tinham voz. O Jair é quem fez todo mundo ter importância. Foi daí que nós começamos a nos ligar, a nos procurar, a ouvir os comentaristas da direita conservadora, né? Eu passei a seguir vários, fui me identificando com várias pessoas, né? Nós fomos nos descobrindo. Nós nos descobrimos, nossa, eu não estou sozinho. Aconteceu isso comigo, eu achava que eu estava sozinho, só eu falava isso, só eu pensava isso. Aí quando o Jair começou a falar, eu disse, caraca, esse cara fala igualzinho a mim. Ele fala tudo que eu falo, então esse cara me representa. E daí ele foi chamando todos nós. Então nossa dívida com ele é muito grande. Cometeu erros, mas realmente não está na hora da gente também levar para um outro lado, de outra paixão. Então nós saímos de uma paixão para outra paixão, e depois vem outra paixão. E o que é a esquerda, senão um lixo de paixão, de apelação, de sentimentalismo ridículo, de coisas sem propósito, de um ídolo fajuto, de um ídolo que é uma fraude.
que o nosso presidente da República ele é uma fraude, mas é o único ídolo que a esquerda tem. Nós não temos que fazer a mesma coisa, nós temos que continuar o nosso caminho como uma direita conservadora e trabalhando as bases. Temos que eleger vereadores de direita, depois deputados de direita, depois senadores. Vamos limpar a política brasileira dentro do que é possível. Eu sei que não é fácil, não é de um dia para o outro. A esquerda está trabalhando essa safadeza que está aí, que eles conseguiram se instalar no poder completamente no Brasil, mas eles estão trabalhando há 40, 50 anos, meus amigos. Nós ficamos caladinhos durante 40, 50 anos. De uns 10 anos para cá é que a direita voltou a crescer. Acordamos, o Brasil acordou, não sei o que. Foi a partir, basicamente, de Jair Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Aqui ele fez uma aglutinação das pessoas de direita. Então, vamos evitar as paixões, tanto para um lado como para o outro, contra o Bolsonaro, ou super a favor do Bolsonaro, porque também tem gente que diz assim, não pode falar nada, se falar do Bolsonaro tem que só elogiar. Não é assim, tem que ter um pouco de equilíbrio, um pouco de bom senso, mas também não está na hora de ficar apontando o erro do Bolsonaro, errou, é covarde, é não sei o quê. A gente não está na pele dele, a gente não sabe o que ele sabe, a gente não sabe o que ele está sendo ameaçado. A ele e a família dele podem estar sendo ameaçados até de vida. O sistema que domina o Brasil é um sistema criminoso, é um sistema liderado por bandidos, tá? São facções criminosas que estão dominando o Brasil e usando do comunismo, da estratégia da ditadura comunismo para se perpetuar no poder. Essa é que é a verdade, tá? Então vamos tomar cuidado, tanto com o excesso de defesa do Bolsonaro, como também com o excesso de crítica. Não tem que ter crítica. No momento nós temos que dar as mãos, ficar todos juntos, um apoiando o outro, um escorando o outro. Vamos botar isso bem na cabeça. Eu peço, por favor, a vocês, eu não sou dono da verdade, estou longe disso, eu apenas quero dar o meu depoimento para ver se eu consigo unir mais a direita com uma contribuição bem pequenininha, que é a minha opinião. Tá bom? Até a próxima.